Mateus, capítulo de número 11, versículo do 28 ao 30, assim está escrito: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é e o meu fardo é. Muito bem, oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui estamos e queremos ouvir o Senhor falar conosco. Queremos ser alimentados pela Tua palavra, Pai. Porque senão, o que será de nós diante das tentações, das provas, das perseguições, das investidas do inimigo, se nós estivermos desnutridos espiritual? Não suportaremos, não aguentaremos, tombaremos, cairemos, seremos derrotados, vencidos, escandalizaremos o Teu reino, o Teu evangelho. Por isso, Deus, nós te suplicamos, vem nos fortalecer, e acreditamos que o nosso fortalecimento é possível através da Tua palavra, que é o pão vivo que desce do céu. Assim, meu Deus, fale conosco e nos alimente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. O ser humano é digno de castigo. A humanidade é digna de castigo. O ser humano é digno de repreensão. É por isso que existem as leis. Porque o ser humano, ele é digno de castigo, de repreensão, de punição. Só que o homem não pode ser punido por outro homem. O ser humano não pode ser punido por outro ser humano. Isso é uma incoerência. Por quê? Porque quando o ser humano ele vai punir o outro ser humano, ele vai punir alguém por estar fazendo algo que ele também é sujeito a fazer. Já viu aquela expressão, o sujo falando do mal lavado? Então, o ser humano é digno de castigo e de punição, mas o ser humano não tem a capacidade, a dignidade de punir o outro ser humano, porque ele é sujeito às mesmas falhas, os mesmos defeitos, os mesmos fracassos, os mesmos erros, os mesmos crimes, os mesmos delitos. Ele é sujeito. Por esta razão, o único que pode nos punir, nos repreender e nos castigar é Deus. Ele sim vai ter essa capacidade, esse atributo, porque ele não é sujeito às falhas que eu cometo. Se eu cometo um pecado e Deus me repreende, eu jamais posso olhar para ele e dizer: o Senhor também faz o mesmo, porque ele não faz. Por isso ele tem esse poder de nos castigar. Para que isso não se torne uma coisa vulgar, vai existir as leis. O que é lei? Como surgem as leis? As leis surgem
através de um colegiado, um grupo de juristas, homens preparados, que vão estudar e formar a lei. Então já não é um homem que pune, que castiga o outro homem, é a lei. Por isso, o nosso Código Civil diz que todos são iguais diante da lei, perante a lei. Só que a lei, ela falha. A lei é falível. A lei é insuficiente. A lei é incompleta. E talvez você não esteja entendendo o meu raciocínio onde eu quero chegar. Mas você vai entender. Eu prego para uma igreja inteligente. Eu prego para um povo prestativo que entende a palavra. E é isso que importa, meu irmão. É entender a palavra. Veja. Eu falei de jugo. Eu falei de fardo. Eu falei de carga. E a Bíblia diz em Mateus 23:4 o seguinte, falando sobre escribas e fariseus e outras classes existentes na época de Jesus, dizendo assim, ó, pois atam fardo pesado e difícil de suportar e os põe nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Os escribas e fariseus, eles criavam leis, eles criavam regras e exigências para o povo de Israel, fardos tão pesados, fardos tão difíceis de carregá-los, porém eles nem com o dedo queria carregá-los. Veja, irmãos, como é fácil se apresentar como alto superior. Veja como é fácil se apresentar como potente. Eu chego para você e digo assim, pegue aqueles 2 sacos de cimento de 50 quilos cada um e coloque nos ombros e vá-se embora. Aí você vai lá, tenta, não consegue. Eu digo, tá vendo aí? É fraco, é desnutrido, não tem força. Porém eu só falo isso, não pego o peso. Mas eu falo como se eu pudesse com o peso. Eu falo como se eu tivesse força para carregar o peso. Eu falo como se eu fosse mais forte do que ele, tivesse mais capacidade do que ele. Era exatamente isso que faziam os escribas e fariseus. Criavam leis, regras, sistemas quase insuportáveis, difíceis de ser carregado, e lançava sobre os discípulos. Ele não podia carregá-lo, ele chamava de fraco. No entanto, eles cometiam pecados e falhas pior do que o deles. Veja, um dia eles pegaram uma mulher em adultério. Eles apanharam ela em adultério e levaram até Jesus para que Jesus sentenciasse a ela a morte por apedrejamento. Todos com pedra na mão, querendo matá-la, porque eles estavam ali expressando a sua santidade. Eu sou mais santo do que ela, vou apedrejá-la. Ela é uma miserável, uma desgraçada, um infiel, tem que morrer. Foi flagrada no próprio ato adulterando. E Moisés nos disse que temos que apedrejá-la. Então nós temos que cumprir a lei. Porque eles estavam querendo cumprir a lei? Porque nesse cumprimento alguém estava sofrendo, não era ele. Quando a lei é para punir o outro, vamos cumpri-la. Quando a lei pesa sobre o outro, vamos cumpri-la. Aí Jesus Cristo olhou para eles, tudo bem, nós vamos apedrejá-la. A regra é a seguinte, a proposta é a seguinte: aquele dentre vós que tiver sem pecado, pode atirar a primeira pedra.
Sabe o que ocorre? Vai-se embora todo mundo, só fica Jesus e a mulher. Até os discípulos, os apóstolos também foram-se embora. Só ficou Jesus e a mulher. Eu estou falando sobre fardo. Eu estou falando sobre carga. Ora, o texto que li diz 11:28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é uma proposta de Jesus. Não é o orelha seca que está falando, não é Pedro, nem Paulo, nem João, nem Tiago, não, que está falando. É Jesus que está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A pergunta que não quer calar é a seguinte: você veio a Jesus, eu fui a Jesus, estamos nos pés de Jesus. A pergunta é a seguinte: por que então estamos cansados ainda? Se Jesus Cristo disse: vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, por que eu fui a Jesus e não estou aliviado? Por que eu venho à igreja, cultuo, canto, louvo, adoro, prego, sirvo ao Senhor, sou crente, creio na palavra, até falo em língua, falo mistério, profetizo e pulo, mesmo assim não estou aliviado? Se Jesus Cristo disse: vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, e eu continuo cansado, não estou aliviado. O que é que acontece? Tomai sobre vós o meu jugo. Ele prossegue dizendo: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, por que a minha alma está cansada? Por que é que eu sinto vontade de morrer, de tirar a própria vida, de sumir? Tem hora que eu não suporto, tem hora que eu não aguento. Se ele está dizendo que vai encontrar descanso para a minha alma, e a minha alma está abatida, está angustiada, está afligida, está desanimada, que você muitas das vezes tem que fingir que está alegre, mas por dentro está se acabando, mas você está com Jesus, mas você atendeu o convite. O que é que está acontecendo? E encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou contar um segredo para você, não se assuste. O problema todo está porque nós estamos desprezando o fardo de Jesus, estamos carregando o nosso próprio fardo, ou o fardo que alguém criou para a gente. O problema todo é porque nós estamos desprezando o fardo de Jesus, estamos tomando o nosso próprio fardo, ou o fardo que alguém preparou para a gente. Por isso está tão cansado, tão cansada, porque abandonou o fardo de Jesus. Veja, os fariseus, ele criava regras, leis, sistemas, cargas pesadas, colocava sobre os ombros dos discípulos, mas nem com o dedo eles queriam carregar. Fardos pesados. Não se assuste com o que eu vou falar, pelo amor de Deus. Eu pedi muito a Deus para que essa palavra não seja mal interpretada por você. Você não saia daqui com pensamento invertido, mas você entenda o que eu vou falar. Você sabia que a grande quantidade de pessoas que estão nos manicômios são hospitais de pessoas com problema psicológico, são cristãos?
Você sabia, eu não estou lembrado aqui do percentual, mas é um percentual muito elevado, de pessoas evangélicas, cristãs, é a grande maioria que está nos hospitais psiquiátricos. Você sabia disso? Alguém já tentou entender o porquê? Alguém acha que talvez seja a questão de que aquela pessoa já é propensa a ter algum problema psicológico. Mas são fatores. Pessoas que já são propensas e pessoas que são iludidas por pastores, pregadores e profetas que falam de forma irresponsável. Dizem que Deus falou sem Deus ter falado. Dizem que Deus vai dar sem Deus ter dito que ia dar. Dizem que Deus vai fazer sem Deus ter dito que vai fazer. Diz que Deus vai abrir sem Deus ter dito que vai abrir. Diz que Deus vai operar sem Deus ter dito que vai operar. E a pessoa fica esperando, começa a criar uma utopia, um imaginário, acaba adoecendo. Cria uma expectativa. Cria uma ilusão, uma imaginação. Espera um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2, 5. Começa a vir a angústia, começa a vir a tristeza. De repente ele quer fazer com as próprias forças, do jeito dele, acaba se decepcionando. Quer um conselho, meu irmão? Quer um conselho, meu irmão? Não dê ouvido a todo profeta que profetizar para você. Ouça a profecia, ouça a palavra, mas não deixe a ansiedade tomar conta de você. É uma doença do momento, é o estresse, a depressão e a ansiedade, crise de ansiedade. Passei hoje à tarde na visita na casa de um, ou de uma. Eita, pastor, prometi o senhor que ia lá quinta-feira, nem fui, né? Mas na próxima quinta eu vou, porque eu estou com crise de ansiedade. Tive que tomar remédio para ver se passa essa ansiedade. E calma, meu, daqui a pouco sai o jantar. Você sabe o que leva a pessoa à depressão? Eu falei isso aqui outro dia. Eu gosto de ouvir filósofos, cientistas, pessoas estudadas, entendidas. O que leva a pessoa à depressão é exatamente quando ela cria uma conjectura, uma utopia, uma fantasia de que tudo tem que dar certo na vida dela. Aí quando alguma coisa dá errado, ela começa a ficar triste, começa a decepcionada e frustrada. Deixa eu contar um negócio para você. Nem tudo vai dar certo na sua vida. Nem tudo vai acontecer do jeito que você quer. Você vai até orar, vai consagrar, vai vigiar, vai fazer vigília, vai dizimar, não vai perder um culto, querendo que aconteça daquele jeito, mas nem tudo vai acontecer do jeito que você quer. Quer ver uma porta larga para levar as pessoas a esse momento, essa fase? É aquelas igrejas que dizem que você nunca vai adoecer, nunca vai sofrer. Você tem que ser o mais rico, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor casa, andar com a melhor roupa, com o melhor sapato. Você tem que ser o trampa. Aí você fica nessa expectativa, cria ilusões, faz dívidas, compra o que não pode pagar e joga na conta de Deus. Depois está aí agoniado, angustiada, sem dormir, sem paz, porque não entendeu o mistério da palavra. Nós somos crentes e Jesus é a nossa
nossa vitória em tudo. Mas assim como eu falei de estatística secular, que muitos dos que estão nos manicômios e hospitais psiquiátricos são pessoas que frequentam igreja, também tem uma estatística interessante, que a alegria, o riso, a felicidade levanta o alto astral das pessoas. A reportagem diz que pessoas que frequentam ambientes alegres têm mais disposição para encarar os desafios, tem mais vontade de viver, tem mais esperança. Eu não faço de propósito. Na hora que eu estou pregando e falo alguma coisa que leva os irmãos a sorrir, não é de propósito, é natural. Mas eu agradeço a Deus por essa naturalidade, porque isso faz com que você se sinta bem. Isso causa um bem-estar, libera uma química do corpo que faz você sentir prazer em estar vivo, porque você está alegre. Porque quem está alegre quer viver, quem está triste quer morrer. Então o que é que faz as pessoas estarem cansadas hoje? São os julgos que os homens criaram. Peso na consciência. Isso aqui é outra linha. Quando você consegue, luta para ser fiel a Deus, obediente, não colocando sobre os ombros uma carga desnecessária, criada por você mesmo ou por outrem. E você leva uma vida dentro do contexto da Bíblia, em obediência, você tem uma consciência tranquila. Mas quando nós erramos, o que é que acontece? A gente não dorme direito, a gente não come direito. Quer dizer, eu não sei, tem crente que não tem jeito não, come de outro jeito. Fica preocupado quando vem para o culto. Será se Deus vai usar o pregador hoje? Meu Deus. Se disser que vem um pregador que é usado na revelação, ela diz: hoje eu nem piso lá. Ou não? Fica com aquela angústia. Eu vou dar uma palavra aqui para você, não se aproveite do que eu vou falar, mas o que eu vou falar é bíblico. O apóstolo João, quem pregou isso, quem escreveu: filhinhos, eu digo isso para que você não peque. Mas se você pecar, não fique angustiado, não fique deprimido, não fique escravizado por Satanás, não, porque você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo de Nazaré. Uma das faculdades que temos na mente é a consciência. Alguém chama ela de um tribunal. Ela pode lhe absolver ou lhe condenar. Ela pode ser leve ou pesada. E é uma das que Satanás mais se aproveita. Você vem para a igreja, você quer até dar um glória, Satanás diz: você não pode dar glória porque você pecou. Você recebe a oportunidade, vem constrangido, acanhado, começa a cantar, o Espírito Santo quer lhe encher, você quer pular, quer falar em língua, Satanás chega e diz assim: você não pode não porque você pecou. Aí você murcha, você se encolhe,
se apequena. E assim ele consegue, Satanás, colocar limites e barreiras, mas há poder no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Está escrito: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus já pagou o teu pecado, meu irmão. Levante a cabeça, abra a boca, glorifique, peça a Deus misericórdia para lhe sustentar, para você permanecer de pé, mas não deixe Satanás cobrar por aquilo que Jesus já pagou. Aleluia. Então são dois extremos que nós precisamos entender. Eu, como pregador, como pastor, preciso ser razoável nos fardos e preciso criar um ambiente saudável e alegre para que você sinta prazer não só em viver, mas em servir a Jesus. Mas o problema está aí. Veja, isso está em Atos capítulo 15. A história sagrada diz que os discípulos se converteram, óbvio, e alguns que não eram judeus também se converteram. Aí ficou uma polêmica dentro da igreja para saber se eles deviam ou não guardarem a lei de Moisés. A princípio se converteu os judeus. Pedro, Paulo, Tiago, João. Era uma igreja judia, israelita. Lá no templo ficava Pedro e todo mundo ia lá. Mas depois o evangelho se expandiu. Foi ordem de Jesus: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, seja minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Começaram os gregos a se converterem. Alguns que eram da seita dos fariseus queriam que eles fossem circuncidados. Isso aqui não dá para detalhar aqui agora. Era uma operação no órgão genital masculino, era uma aliança, era um sinal da aliança de Deus com Abraão. Ele disse, eles queriam que eles fossem circuncidados e guardassem a lei de Moisés. Aí foi quando teve a primeira convenção, o primeiro concílio da igreja, onde se reuniu todos os apóstolos, todos os pastores e bispos, para deliberar sobre esse assunto. Veja, eu vou ler 3 versículos no capítulo 15 de Atos para você entender. Versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e que eles guardassem a lei de Moisés. Aquilo que eu já falei. Versículo 10. Eles começaram a dialogar e tal. Aí o apóstolo Pedro se levantou e disse assim: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o jugo a servir do discípulo, um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Os fariseus queriam que quem fosse grego e se convertesse fosse circuncidado e guardasse a lei de Moisés. Fizeram a reunião. Pedro disse: olha, vocês estão querendo colocar sobre a serviço do discípulo um jugo que nem nós nem nossos pais podemos suportar. Veja, se era um jugo que nem ele, os apóstolos, nem os pais deles conseguiam suportar, então não era o jugo de Jesus, porque o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. Não era o jugo de Jesus. Mas os fariseus, eles tinham essa característica de se apresentar superior aos demais, não fazendo, mas mandando os outros fazerem, não obedecendo, mas exigindo que os outros obedecessem, não orando, mas querendo que os outros orassem. É aquele pastor que diz assim: na minha igreja todo mundo ora, eu boto todo mundo para passar meia hora de joelho, mas ele não fica de joelho meia hora. Ele se gaba de mandar os outros orar, mas ele não ora.
Ele diz assim: na minha igreja, todo mundo já leu a Bíblia pelo menos 3 vezes. Ele nunca leu nenhuma. Está entendendo? Era assim que os fariseus se portavam. Ele era bom em cobrar dos outros, exigir dos outros, forçar os outros, mandar nos outros. Mas eles mesmos não tinham disposição para fazer. Eles queriam a mesma coisa na igreja. Versículo 20. Aqui já foi Tiago que falou. Versículo 19 e 20. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da idolatria, da adoração a ídolos, seja ídolos feitos pela mão do homem, ou seja ídolo homem, seja ídolo feito pela mão do ser humano, ou seja ídolo humano. Por exemplo, tem gente que idolatra o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, a Shakira e não sei mais quem. É minha ídola, é meu ídolo. Rapaz, tu precisa se converter, tu precisa ser crente. Se você quer ter um ídolo, não sei nem se é coerente o que eu vou falar, seja, aleluia, aleluia, seguidor de Jesus, que Jesus seja o seu ídolo. Então, ídolo. Mas você pensa que tem gente que, olha, não é só isso aqui não. Tem gente que idolatra o dinheiro. Tem gente que idolatra uma roupa. Bicho, aquela roupa caiu como uma lua, ficou chique. Mulher não, né? Mas talvez o homem só quer vir para naquela roupa. Aleluia. Vai 10 vezes no guarda-roupa só para olhar o vestido. Não é só os ídolos que idolatra-se coisa também. Eu vou ser bem claro aqui para você entender a forma básica, a definição básica de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que é colocado em primeiro lugar na sua vida, em detrimento do lugar de Deus. Tudo aquilo na sua vida que é mais importante do que Deus é a idolatria. Se você deixar de vir para o culto adorar a Deus, porque o seu amigo lhe chamou para ir para a pizzaria, você está idolatrando o seu amigo e idolatrando a pizza. Aleluia. Comida também é ídolo. É. Pecado da gula. Não é aquela pipoca que a gente compra na venda, não. É que come demais. Guloso. Tem moço que é capaz de bater na mãe. Não, só quero se for assim. Tem que... Meu Deus. Vai no mercadinho fazer compra, o dinheiro está curto. Eu quero, mãe, leva aquela ali, ó, tem que ser daquela marca, tem que levar daquele, que se não levar, e começa a descabelar. Meu Deus do céu. Isso é idolatria. Aí ele diz: escreve-lhe que se abstenham da idolatria, que é a contaminação dos ídolos, da prostituição. Isso aqui está claro, não preciso nem explicar. Do que é sufocado. Aqui está falando também de comida. Vou explicar o que é sufocado. Sufocado é aquele bicho que você mata para comer, para cozinhar, assar, enfim, e não sangra. É sufocado. O sangue ficou preso. Ele morreu sufocado. Então nós, os cristãos, os evangélicos, não comemos carne sufocada. Tem que ser sangrada. O sangue tem que sair. Isso está na lei, está antes da lei e está na graça. Alguém me fala sobre comida. Claro, você não vai comer coisa
estúpida. Me desculpa a expressão, não achei outra aqui. Porém, biblicamente, dentro do contexto da graça, a única coisa que é terminantemente proibido de se comer é o sangue. E está no versículo aqui, ó. Mas escreve que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. O sangue é a vida. Não se deve comer o sangue. Nós que somos cristãos não comemos, porque o sangue é a vida. Está dentro do contexto da palavra. Obviamente, eu vou ensinar isso para os irmãos, coisa que eu também aprendi. Por exemplo, o judeu ortodoxo, judeu tradicional, ele não come carne de porco, ele não come peixe sem escama, ele não come carne de coelho, tem um tal de chofrão, que ele é um bocado de coisa, está lá no Levítico 11, a lista do que ele pode comer e o que ele não pode comer. O judeu tradicional ortodoxo, ele guarda o sábado. Existe uma briga grande sobre o dia de guarda na história. Alguém nos critica porque para nós, os evangélicos pentecostais, o dia de guarda é o domingo. Os adventistas, por exemplo, até peço desculpa em falar o nome da denominação, mas não estou aqui reprovando eles. O dia de guarda para eles é o sábado, assim como para os judeus. Já o muçulmano da religião islã guarda a sexta. Porém, por exemplo, o judeu no sábado ele não anda, tem uma distância que ele pode andar. Ele não acende fogo, ele não compra, ele não vende, ele não paga. Tem uma série de restrições que ele não faz no sábado. Mas aí, o principal para qualquer religião prudente na terra, e isso também vem do judaísmo, é a vida. Nada é mais importante do que a vida. Então no sábado, se é para salvar uma vida, eles fazem um andar além, eles acendem o fogo, eles fazem um pagamento, eles compram, eles vendem. Se é para a vida. Assim também, como se não tiver outra coisa, hipótese alguma para se comer, eles comem carne de porco. A Aline do canal Israel com a Aline, ela dá essa explicação e diz que na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler matou cerca de 6 milhões de judeus na Alemanha nazista, pela fome, eles foram quase que obrigados, para não morrer de fome, comer a carne do porco. Porque não tinha outra. Pastor, mas o Daniel na Babilônia não comeu de jeito nenhum, porque ele tinha outra coisa para comer, entendeu? Ele fez outra opção para comer. Mas veja, eu li sobre o fardo. Mateus 11. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe uma expressão no mundo empresarial que fala do custo-benefício. Custo-benefício. Custo-benefício é o seguinte: aquilo que você vai sacrificar, se o retorno do seu sacrifício vai valer a pena. Isso é o custo-benefício. Custo-benefício é aquele investimento que você faz, aquele sacrifício que você faz, e você vai ter a noção se o retorno vai valer a pena, vai compensar. Isso é custo-benefício. Vou explicar. Trazendo para o sentido espiritual e eclesiástico para a igreja. Quando você chegar na igreja,
Você tem que analisar se aquilo que está sendo exigido pelo pastor, pelo pregador, pela igreja ou pelo ministério, vale a pena o custo-benefício. Se o lucro que você vai ter compensa o seu sacrifício. Por quê, pastor? Vou dizer, me perdoe, mas vou falar. Porque tem lugar que ele manda você pegar o dinheiro do seu salário do mês todo e colocar na fogueira. Tem lugar que ele manda você vender sua casa, vender o seu carro, pegar as suas economias e colocar ali. Aí sabe o que é que acontece? Muita gente fica decepcionada, fica revoltada, querendo colocar na justiça, com problema, com briga na família, porque não entendeu o mistério da palavra de Deus. Jesus Cristo não nos chamou para nos colocar em opressão, para nos colocar em humilhação. Ele nos chamou para nos aliviar o fardo, Ele nos chamou para ter descanso, Ele nos chamou para ter paz, nos chamou para estar de mente aliviada, consciência tranquila diante dos céus. Então este é o evangelho que eu prego, é o evangelho do Senhor Jesus, um evangelho que lhe deixa aliviado, que lhe deixa feliz, que lhe deixa alegre, que lhe traz paz, irmãos. Não que lhe aprisiona, que lhe oprime, que você vem para a igreja constrangido, constrangida, preocupado, assustado, com medo. Meu Deus, como é que vai ser lá na igreja? O que será que o pastor vai falar? Como será que ele vai se dirigir? Como será que ele vai pregar? Não, o evangelho de Jesus é aquele evangelho que quando alguém é trazido na expectativa de ser morto à pedrada, ele diz: vai e não peques mais, vá viva, vá com vida, porque os teus pecados te são perdoados. No evangelho de Jesus é diferente do evangelho do homem. No evangelho do homem, a pessoa vem alegre e volta triste. No de Jesus, a pessoa vem triste e volta alegre. No evangelho do homem, a pessoa vem cheia e volta vazia. No evangelho de Jesus, a pessoa vem vazia e volta cheia. No evangelho do homem, a pessoa vem em pé e volta caída. No de Jesus, vem caída e volta de pé. No do homem, o homem vem com sucesso, volta fracassado. No de Jesus, vem fracassado e volta com sucesso. No evangelho do homem, a pessoa vem com vitória e volta com derrota. No de Jesus, vem derrotado e volta com vitória. No do homem, a pessoa vem por cima, volta por baixo. No de Jesus, vem por baixo e volta por cima. No do homem, vem como cauda, aleluia, vem como cabeça e sai como cauda. No de Jesus, vem como cauda e volta como cabeça. Você está entendendo a diferença do evangelho de Jesus? Então, quando você procurar, irmãos, uma igreja, um ambiente que se fale de Jesus, analise se o ambiente te faz bem. Pode até ser aqui, analise, irmãos. Outro dia uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu vou congregar na sua igreja. Eu disse: minha irmã, eu agradeço a consideração, é bem-vinda. Ela veio um dia, outro não, passou um dia sem vir. Eu mandei um zap para ela. Eu disse: minha irmã, estou sentindo sua falta. Eu sei que a senhora está passando uma luta. E conversei com ela e disse: se a senhora não se adaptou com a gente, não fique constrangida, irmãos. Eu não vou ficar com raiva da senhora. Eu não vou ficar de mal com a senhora. Porque eu não trabalho para ganhar as pessoas para mim. Eu trabalho para ganhá-las para Jesus. Se tiver outro lugar onde a senhora foi lá, visitou e gostou, se sentiu bem, eu vou ficar triste com a sua ausência, mas sabendo que a senhora está bem, eu vou ficar alegre, porque o meu desejo é ver todos alegres, felizes, perdoados, sarados, de pé, caminhando para os céus, na presença de Jesus de Nazaré. Então, se em algum momento você vê eu pregar uma palavra dura aqui, ser grosso, entenda, eu estou querendo o seu bem, eu estou querendo a sua vitória, eu estou querendo que você tenha plena comunhão com os céus, comunhão com Deus, e que quando a trombeta tocar, nós todos juntos possamos adentrar nas mansões celestiais e viver para sempre para o Senhor. Aleluia. Porque aí sim acabará toda angústia, toda dor, todo sofrimento, toda humilhação, porque estaremos para sempre na presença daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Amém?